Tá meio travado aqui, pessoal. Pronto, começou agora. Deixa eu só. Agora vai ficar ruim porque eu. Bom, vamos lá. Não tem problema não. Eu vou. Vamos começar aqui a aula, tá? Só rapidamente. A gente estava falando no antes de começar as aulas, né? Antes de começar as aulas, antes do recesso, perdão, a gente falou muito da parte introdutória, né? Então a gente destrinchou bastante a parte introdutória, que como eu já falei para vocês, é uma das partes principais, pessoal. É o que a gente utiliza no dia a dia, tá? Nas contas, no trabalho. A parte da conta em si, de calcular, vocês vão ver que a equação. Acho que tem algumas pessoas que estão pagando fundações comigo também, né? É a mesma conversa, pessoal. Tá? É a mesma coisa. A conta em si, é uma besteira. Qualquer Excel faz, entendeu? Isso aí tem várias calculadoras online, tem. Você pode fazer o seu Excelzinho rapidamente, né? Ou sua planilha maticada, que seja. A conta é uma besteira, vocês vão ver. A gente tem um objetivo de ainda nessa primeira parte da aula a gente chegar no equacionamento, né? Vamos ver se a gente consegue. Pelo menos para vigas retangulares, seção retangular. No entanto, o que é importante é justamente essa base, tá? A gente falou bem sobre os materiais, né? Que vai ser importante agora para a gente entender como chegam essas equações. Falamos bem da durabilidade do material, que é importantíssimo para critério de escolhas, né? De FCK e de cobrimento das armaduras. E, portanto, das dimensões também da seção transversal, né? Está diretamente relacionado ao cobrimento. E agora vamos iniciar a parte de dimensionamento efetivamente. Falando sobre dimensionamento à flexão simples, tá? Só chegar na gente também, estou considerando que já foi dado também a parte de ações de segurança. Se vocês tiverem alguma dúvida das aulas gravadas, do que foi gravado, tem lá do semestre anterior, mas tem lá tá? Todo o conteúdo e tudo que a gente vai precisar para esse semestre, tá? Também. Então, dá uma assistida, também foi dado a parte de ações de segurança, extremamente importante. Então, tudo isso, para todo dimensionamento que for feito, tem que passar por esses critérios iniciais, que foi bastante abordado para a gente, algo em torno de 5 aulas, né, ou 6, no semestre passado, ou no ano passado, antes do recesso. Né? Bom, agora a gente está entrando no dimensionamento da flexão simples. Tá? Muitos livros, bibliografias, outros professores vão trazer esse tópico como dimensionamento de vigas, dimensão da armadura longitudinal de vigas. Alguns simplificam para dimensionamento de vigas. O que eu acho não completamente correto, para não falar a palavra errada, né? Isso eles usam por conta de uma simplificação que eles já admitem inicialmente, mas eu acho que pode causar o fato de você não entender isso, já essa definição do que é o dimensionamento que a gente está aprendendo hoje, já atrapalha na aprendizagem. Então, eu acho que é fundamental vocês entenderem quais elementos estruturais vocês vão poder utilizar esse dimensionamento. E não são só vigas que você pode utilizar esse dimensionamento. Tá? Assim como nem todas as vigas você pode utilizar esse dimensionamento, que a gente vai aprender hoje. Né? Teria que ser outro tipo de dimensionamento, por quê? Porque os esforços que atuam nos elementos estruturais é que vão definir qual dimensionamento a gente vai utilizar, tá? Qual método de dimensionamento que a gente vai utilizar. Então, a primeira coisa que a gente vem a discutir aqui, tá, que eu trago para vocês, é a separação, né, dos esforços. Então, vocês veem lá desde de mecânica do sólidos 1, acho que a primeira disciplina de estrutura que vocês veem, vocês vão se deparar com essas informações, né, o que são os esforços. Na verdade, desde materiais 1, né, eu comento alguma coisa lá, acho que alguns de vocês pagaram materiais 1 comigo, ou materiais 2, não sei. De qualquer forma,
a primeira coisa que a gente precisa saber é quais esforços atuam nos elementos estruturais, né? Então, a gente tem aquelas divisões, né? Então, a gente tem esforço normal, né? Aqui, esforço normal. A gente tem momento fletor, tá? A gente tem esforço cortante. A gente tem também momento torsor. Tá bom? Por que eu botei separado aqui? Porque esses dois aqui, tá? Esses dois tipos de esforços, né? Esforço normal, acessão e momento fletor, eles geram, eles se convertem quando a gente vai analisar as tensões na seção, né, transversal, eles se convertem em tensões normais, beleza? Tensões normais da seção. Já esses caras aqui, esforço cortante, momento torsor, se transformam, né? A gente vai imaginá-los na seção atuando como tensões de cisalhamento, tensões cisalhantes, né? E só uma revisãozinha. Se eu tenho uma viga aqui, que é um elemento estrutural qualquer, na verdade, né? Cortado, olhado de lado, tá? E eu tenho uma carga P, né, aplicada em uma das três extremidades, tá? Ou ao longo do. Pode ser uma carga distribuída também, uma estaca, por exemplo, não importa. Mas se eu tenho uma carga P aplicada nesse elemento, né, a sua seção transversal vai ter um esforço normal, né, atuando nessa seção de mesma intensidade desse esforço P, né, para um caso isostático, tá? Uma extremidade livre, né, o caso mais simples. Né? Então, portanto, se eu aplico uma carga P, eu vou ter esforços normais aplicados nessa minha seção transversal. Aqui eu estou olhando de lado, tá? Minha seção, vamos dizer que a minha seção transversal esteja aqui, vamos supor uma retangular para facilitar o nosso entendimento. Vamos supor que essa carga P, tá? A princípio está aplicada no centro de gravidade dessa minha seção transversal, beleza? Então, nesse sentido, eu tenho aqui uma distribuição de tensões, né, uniformes, assim a gente vai admitir, tá? A gente vai ter uma distribuição de tensões uniformes, imaginando que estamos fora da zona de turbulência, né? A gente tem tensões normais aqui, devido ao esforço normal, né? Devido ao esforço normal. Essas tensões, devido ao esforço normal, a gente pode encontrar fazendo esforço normal dividido pela área, né? Que no caso seria o P aqui, tá? Seria o próprio P nesse caso mais simples. A área da seção transversal, né? Então, isso aí está bem batido para vocês, né? Mas é importante a gente nivelar aqui os conhecimentos para todo mundo entender do que é que a gente está falando do certinho, beleza? Para esse caso, retangular, B vezes H. Ok. Então, se eu tenho um esforço normal de uma seção, uma determinada seção, eu posso transformá-la em tensões normais fazendo essa continha aqui, né? Que vocês aprenderam lá em mecânica de sólidos, acredito que 2. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Existe a possibilidade também, né, de ao invés da minha seção transversal estar submetida a um esforço normal, né? Vou chamar aqui de N para não confundir vocês. Essa minha seção está submetida a um momento fletor aqui, por exemplo, positivo, né? Tá. E só voltando lá no esforço normal, antes de passar aqui para o momento, percebam que, por definição aqui, qualquer ponto da minha seção transversal aqui, ó, qualquer ponto que eu escolher, ele vai ter uma tensão com essa intensidade. Vale ressaltar que
quando a gente tem uma carga pontual real, né, em um elemento maior, carga pontual não existe, na verdade, né? Mas vamos dizer que eu tenho uma carga bem curtinha aqui, tá? Aplicada num elemento largo, né? Então, se eu imaginar as tensões nessa seção aqui, bem perto da carga, da aplicação das cargas, eu não vou ter essa distribuição uniforme de tensões, não, tá, pessoal? Essas tensões tendem a se espraiar ao longo do elemento estrutural até uma determinada distância da aplicação da carga, até uma certa distância de aplicação da carga, aí sim a gente pode considerar ela uniforme, beleza? Próximo à aplicação de carga, isso daqui não vai estar uniforme. Se eu fizer um corte aqui, ó, por exemplo, tá? Eu vou ter uma situação de tensões, vai ser, o corte seria esse, tá? Eu vou ter aqui 0, 0, 0, bem próximo de 0, um pico aqui, tá? E bem próximo de 0 aqui. Essa vai ser a minha distribuição de tensões verticais nessa seção, tá? Se for nessa daqui, já é um pouco mais distribuída, tá? Então já é um pouco mais distribuída, ela vai estar algo assim. Algo assim, tá? Até se uniformizar, tá? Até se uniformizar e chegar na situação uniforme, que é o que a gente está considerando. Portanto, de cara, tá? Eu já adianto para vocês, tanto carga pontual, tanto em termos de esforços normais, quanto de esforço cortante, quanto no momento torçou e fletou, a gente está imaginando uma região já com as tensões distribuídas, né? Ou seja, sem essas que a gente chama de descontinuidades, né? Regiões fora de descontinuidades da estrutura. A gente está imaginando as regiões com as distribuições de tensões já uniformizadas, beleza? O que é que isso significa? Significa que alguns elementos estruturais a gente não vai poder utilizar isso, tá? Esse dimensionamento que a gente, essa teoria aqui. Por exemplo, um consolo, um consolo de pilar pré-moldado, né? Não sei se vocês já viram. Deixa eu abrir aqui. Tá, pessoal? Ó, esse elementozinho aqui. Já viram ele em obras, né? Pode ser assim, pode ser chanfrado, como eu desenhei, tá? Esse carinha aqui, ele não tem comprimento suficiente para que as distribuições sejam uniformezinhas, tá? Então as tensões não são uniformes aqui nesse cara. É como eu estou mostrando para vocês agora, beleza? Então nem todos os elementos a gente vai poder utilizar essa teoria de mecânica que a gente está aplicando desde mecânica do sólido 1, tá? Então é importante destacar isso para vocês ficarem cientes. Mas para elementos lineares, né, em que o comprimento é muito maior do que as suas dimensões transversais, a gente pode admitir essas simplificações, tá? Essa teoria de mecânica de sólidos, que são as hipóteses simplificadoras de Bernoulli, tá? E a definição da hipótese simplificadora de Bernoulli é o seguinte: a seção que era plana antes de aplicar o esforço continua plana após a aplicação do esforço, tá? Portanto, se eu aplico uma carga normal, um esforço normal aqui nessa minha seção, essa minha seção vai se deslocar como um todo uniformemente, tá? Ou seja, vai ter um deslocamento aqui, né? Uniforme. Todas as seções, os pontos da seção se deslocam por iguais, né? Aqui, por exemplo, numa situação real, com uma carga bem pontual, vamos dizer assim, bem próximo da carga pontual, a gente vai ter a situação que não vai acontecer isso. O que vai acontecer é o seguinte: ó, essa parte do meio vai se deformar mais do que as bordas, porque a carga, onde está aplicada a carga, vai se deformar mais. Vocês conseguem visualizar isso, pessoal? Ou é problemático? Vocês já ouviram falar isso no curso de vocês? Já, né? Beleza. Ok. Se
se a gente aplica o momento fletor, agora voltando para o momento fletor, a gente imagina que a seção continuará plana após a deformação, apenas irá girar, né? Girar em torno de um ponto discreto, né? E esse ponto discreto a gente chama justamente de linha neutra, né? Posição da linha neutra. Porque, ou esse ponto, na verdade, estará posicionado na linha neutra, né? Porque é em torno desse ponto que a minha seção irá girar. Na verdade, é em torno da minha linha neutra que a minha seção irá girar. Né? E para seções homogêneas, medida a flexão simples, com todas as simplificações possíveis, a linha neutra se confunde com o centro de gravidade, né? O centro de gravidade. Isso aí vocês viram lá em Mecânica dos Sólidos 3, beleza? Aqui eu tenho um elemento submetido a esforços axiais, aqui eu tenho um elemento submetido a momento fletor, ou seja, flexão simples aqui, e pura, né? Inclusive, só tem momento fletor atuando nessa seção. Né? Se a gente quer calcular a tensão normal devido a esse momento fletor, né? A gente tem aqui, basta imaginando que a linha neutra é o ponto zero, tá? É a minha referência 0,0, e que o meu y vai ser positivo para cima e negativo para baixo, né? E zero nessa minha linha neutra. Se eu quero saber o valor da tensão em qualquer um dos pontos da altura, ver que agora essa tensão varia com a altura. Essa aqui não varia com nada, né? É igual, é constante em toda a seção. Essa daqui já varia com a altura, a posição que você quer na altura, né? Então, essa tensão aqui é diferente dessa tensão aqui. São valores diferentes, né? Inclusive, um está positivo e o outro está negativo. Né? Então, como é que a gente calcula essa tensão? Momento vezes essa distância y, né? Ou seja, isso aqui a gente quer saber qual ponto a gente quer saber a tensão, né? Qual ponto a gente quer saber a tensão, dividido pelo momento de inércia da seção. Né? Isso a gente consegue calcular a flexão simples aí. Portanto, percebam que tensão normal são gerados por esses dois tipos de esforços. Né? Obviamente que eu posso ter aqui uma situação em que eu tenha o momento fletor, ao invés de estar atuando em torno de um eixo conhecido, de um eixo principal, né? De um eixo principal, perdão. Né? Esse momento fletor a gente pode representar assim, né? Por duas setinhas. Está bem feio, né? Deixa eu melhorar aqui. Aqui eu posso representar o momento fletor atuando. Deixa eu botar outro um pouco melhor. Um vetor com setas duplas, né? Beleza? Então aqui eu tenho um momento fletor atuando aqui em torno do eixo X, né? E portanto eu tenho um momento em torno do eixo X aqui. Perfeito? Então esse cara seria momento X, esse cara seria momento X, e essa inércia seria em torno do eixo X também, inércia em torno do eixo X, né? Mas eu posso ter aqui uma seção, em que eu esteja aplicando o momento resultante, né? Em torno de um eixo que não seja um dos eixos principais aí, o eixo XY, que a gente está acostumado a avaliar, né? Então, eu posso estar imaginando aqui um momento, por exemplo, em torno desse eixo, um eixo qualquer, tá? Com inclinação qualquer θ em relação ao eixo X. Tá? Esse é o meu momento resultante. E aí, nesse sentido, eu posso decompor esse momento em parte em momento em torno do eixo X, não é isso? E parte em momento no eixo Y. Ou o meu cálculo da minha estrutura, minha análise estrutural já vai me dar separado. Usualmente a gente já tem esses valores separados, tá? Então, se eu abro aqui o software que eu uso, tá? Ele vai estar lá a opção quando eu for analisar minha estrutura para ver os diagramas de esforço, ele vai ter lá, ó, você quer ver quem? Você quer ver o esforço normal? Você quer ver o momento fletor? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Mais fácil, né? Quer ver o momento fletor em torno do eixo X? Quer ver o momento fletor em torno do eixo Y? Né?
Vale ressaltar aqui que o momento fletou em torno do eixo Z, né? Aqui, segundo essa minha coordenada, seria o momento torsor, né? Seria o momento torsor. Beleza? Bom, então, deixa eu só ver se está processado isso aqui. Estão enxergando aí, né? Então, eu tenho várias barras aqui, ó, cada um desses é meu elemento estrutural, eu posso, sei lá, posso escolher um pavimento, talvez fique mais fácil para vocês enxergarem vigas, né? Deixa eu ver aqui, viga. Então, tá. Deixa eu tirar aqui os pilares, para ficar mais fácil de ver. Tá. Então, vê, o que tem colorido aí é viga, né? Cada cor significa uma propriedade geométrica, tá? Essas verdes têm todas as propriedades geométricas iguais, as azuis têm propriedades geométricas também iguais, tá? Essa roxa é um pouquinho diferente. Então, quais propriedades geométricas, né? A área, inércia, ou seja, essas barras têm dimensões diferentes, né? Dimensões de seção transversal diferentes. Bom, nesse sentido, eu posso escolher aqui, ó. Tem as opções aqui, ó. Força em X, né? Essa aqui seria a força axial, tá? Seria diferente as coordenadas do que escolheu. Para o software, esse cara aqui seria Z, tá? O software, esse cara seria Z. Que geralmente é assim, né? Eu que fiz aqui errado hoje. Geralmente esse cara é o Z. O X geralmente é o axial, tá? Então, isso aqui são as forças axiais das minhas vigas. Percebam que vigas possuem também esforços axiais, porém são de intensidade bastante pequena, tá? Que podem ser muitas vezes desprezadas. Então, essas aqui, possivelmente todas foram desprezadas. Muito baixo aqui, meia tonelada de força normal é muito pouco, tá? É muito pouco. Tenho aqui esforços cortantes, né? Esforços cortantes, porém são esforços cortantes. Engraçado que, na verdade, no software o Z é na altura, né? Perdão. Fiz errado. Esse software, isso aqui é Y. Isso daqui é Z. Beleza? Então, força força na direção Y é a minha força cortante, tá aqui. É a minha força cortante, só que na lateral, né? A gente está acostumado a ver só força cortante na vertical, né? Mas também tem força cortante na lateral. É porque geralmente vigas não tem carregamento lateral, usualmente, né? Mas se tiver uma viga, uma cinta que tem carregamento lateral, ela vai ter esforços normais, esforços cortantes na direção Y também, né? Lateralmente. Ou seja, a viga está aqui à altura da viga, ela vai tentar quebrar, sim, lateralmente, né? Se for a cortante em torno do eixo, na direção do eixo Z, ela tende a cortar assim, né? Que é o que a gente está mais acostumado a ver, né? Se for na direção Y, ela tende a cortar assim, lateralmente. Veja que as intensidades de esforço cortante são mínimas, tá? Isso aqui geralmente são simplificações numéricas, nem era para existir isso daqui, tá? Geralmente vigas não tem também esse tipo de esforço, né? Mas veja que esforços cortantes. Perdão, é porque eu estou vendo também Vou botar aqui só o peso próprio. Né? Ó, percebam que para o peso próprio continua baixo a força Y, porém a força Z, ó, o esforço cortante, né, na direção Z da seção, ele se torna já significativo, né? Já vai aqui para 5 toneladas no caso máximo, né? Perto de 5 toneladas. E a gente tem diagramas clássicos, né, pessoal? Ó, as minhas vigas aqui. Né? O diagrama linear. Portanto, aqui eu tenho um carregamento distribuído, né? Uniforme distribuído, por isso que o diagrama está assim. Né? Aqui, ó, já vê que ele está um trapézio, né? E vê que quase um retângulo. Por quê? Porque a carga que vem pontual dessa viga aqui gera essa descontinuidade de esforço cortante. Né? Então, toda aquela teoria de estruturas que vocês viram lá nas disciplinas, né, iniciais, são aplicadas aqui. Tá? A gente tem um esforço cortante também atuando. E a gente tem um momento em torno do eixo X, que seriam os momentos torsores, né? Vê que essa viga está pegando um momento torsor maior, mas mesmo assim é insignificante. Isso porque aqui provavelmente tem uma marquise, tá? Eu tô em dúvida, mas possivelmente eu marquei isso aqui como viga para receber torção, mas vê que a intensidade é baixíssima, né? Para o peso próprio, pelo menos.
A gente tem momento em torno do eixo Y, né, que é aquele momento que a gente verificou na flexão reta, que geralmente atua na altura, né, gera tensões variando na altura. Então, são aqueles momentos clássicos, né, que a gente vê, ó, uma viga biapoiada, aqui eu tenho uma viga biapoiada, aqui eu tenho uma viga com um balancinho, tá? Balancinho. Aqui eu tenho uma carga pontual, por isso que o diagrama está bem próximo de um triângulo, né, ao invés de uma parábola. Então, eu tenho os nossos diagramas clássicos do momento fletor, e tem os momentos fletores que também podem ocorrer aqui em torno do eixo Z, né, que seria justamente esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, o que acontece é que esses momentos também são desprezíveis, tá? Para vigas. Geralmente, esses momentos para vigas são desprezíveis. Para vigas que recebem cargas verticais, né? Mas existem, né? Só que a gente despreza geralmente no dimensionamento. Ok, voltando. Aqui mesmo. Então, esses esforços advêm da análise estrutural, né, que vocês vão fazer previamente. Aqui na nossa disciplina, não é disciplina de análise estrutural, nossa disciplina é dimensionamento de estruturas concretas. Então, vamos imaginar que a gente tem os esforços internos, né, e vai dimensionar. Óbvio que nos exemplos a gente sempre vai ter que estar calculando esses esforços, nas avaliações também, né, nos exercícios, mas serão modelos mais simples, né? Serão modelos que vocês já tinham trabalhando na graduação, né? Um pórtico plano, uma viga contínua, uma viga biapoiada, né? A viga bem gastada, alguma coisa do tipo assim, né? Serão exemplos nesse tipo. A gente não tem como calcular manual, fica inviável calcular uma estrutura como essa toda manualmente, né? A não ser que a gente vá separando os elementos, e aí vai fugindo um pouco da realidade, tá? Mas, na prática, a diferença é essa. A gente vai calcular aqui a estrutura simples dos esforços. Na prática, você vai usar algum software comercial que vai lhe dar os esforços. Obviamente, que vocês vão ter que, primeiro, antes de dimensionar qualquer coisa, vão ter que analisar para ver se esses esforços estão coerentes e para ver se o modelo está correto, né? Muitas vezes, e não é poucas vezes, muitas vezes é comum o modelo estar errado e você tem que fazer ajustes na modelagem para corrigir isso. Mas dito isso, a gente pode ter uma viga, né, com um momento fletor resultante fora dos eixos principais aqui, tá? E nesse sentido, a gente estaria trabalhando aqui com flexão tanto em Y aqui, agora, né? Então, vou chamar isso aqui de Z, né? Vou chamar isso aqui de Z. Deixa eu mudar aqui a nomenclatura, pessoal. Peço perdão pela confusão. Vou chamar isso aqui de momento em torno do eixo Y. Nesse em torno do eixo Y. Aqui Z, né? E aqui meu eixo é o seguinte, ó. Meu eixo de coordenada é isso aqui. Y e Z, tá? E é para esquerda mesmo, tá? O correto é para a esquerda, o eixo. Porque para as convenções de sinais que a gente admite, né, ficar correto. Qual a convenção de sinais que a gente admite? Que a gente utiliza? Momento positivo significa fibras abaixo da linha neutra tracionadas e fibras acima da linha neutra comprimidas, tá? Momento negativo é exatamente o oposto, né? Fibras abaixo da linha neutra comprimida, acima da linha neutra tracionada. Portanto, se eu aplico o momento fletor assim como eu apliquei aqui, né? O que vai estar acontecendo pela regra da mão direita é que você vai estar comprimindo as fibras inferiores, né? Você pode até fazer aí girar. Você aponta o dedo para a direção do vetor aí, né? Do momento, gira, você vai ver que você vai estar comprimindo as fibras inferiores e tracionando as superiores. Portanto, esse momento aqui, nesse sentido, ele é negativo, tá? Nesse sentido, ele é negativo. Portanto, entra na equação aqui negativa
e vai me gerar tensões de compressão na fibra inferior e tração na fibra superior. Esse momento aqui varia com Z. Tá? Vamos ver. Pode dizer, Ludmila. Mas essa questão de sinais, só chegando antes de você tirar essa dúvida, não vai importar muito. Isso aqui é mais teoria, tá, pessoal? Para a gente aqui, vocês vão ver que na equação que a gente vai achar, a gente vai admitir tudo positivo. Agora, vocês vão ter que ter discernimento para entender qual fibra está tracionada para poder posicionar corretamente a armadura, tá? Pode dizer, Ludmila. Professor, acho que minha dúvida é mais na questão de identificar essa questão do momento Y, essa distância da linha neutra para cima. Seria uma distância Z também, no caso? Isso, seria o Z, né? Então, lembrando que o Z, né, para o momento Y, a gente vai tomar como referência aqui o eixo, a linha neutra, né, que vai coincidir a princípio com o centro de gravidade. E a princípio, por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que essa linha neutra vai variar no dimensionamento, tá? Mas, a princípio, na situação elástica, bonitinha, perfeitinha, lá de mecânica dos sólidos, essa linha neutra vai se confundir com o centro de gravidade e, portanto, essa distância aqui, a linha neutra a gente vai considerar como ponto zero, tá? E acima é Z positivo, para baixo é Z negativo, tá? Eu vou fazer um exemplozinho aqui, posso fazer até agora já, de cara já para botar valores e vocês entenderem essa questão dos sinais, tá? Mas veja, se eu quero saber um ponto aqui, certo, Ludmila? Se eu quero saber a tensão num ponto aqui, num Z qualquer aqui para baixo, né? Perceba que o Z vai ser negativo, concorda? O Z vai ser negativo. Então, esse Z aqui vai entrar com sinal negativo. O meu momento fletor aqui aplicado nesse sentido, ele está negativo, correto? Como eu já falei para vocês. E eu tenho esse negativo aqui da minha seção. Então, portanto, da minha equação. Esse negativo já vem inerente da equação, tá? Para essa coordenada de eixos aqui, ó, Z e Y, beleza? Então, veja que menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. Então, a tensão nessa parte inferior aqui está dando negativo, portanto, de compressão, que era o que eu esperava, né? Momento negativo, compressão abaixo da linha neutra. Perfeito? Abaixo da linha neutra. Vamos... mas já deu para clarear mais um pouquinho, Ludmila? Deu. Eu acho que vai ficar melhor com exemplo mesmo. Mas deu para entender um pouco. Deixa eu fazer aqui rapidamente. Pessoal, inércia B, vamos supor uma seção retangular, né? Lembrando que pode ser qualquer seção, essa teoria vale para qualquer seção elástica, tá? O que vai mudar seriam as equações aí, a posição do centro de gravidade, né? Então vamos admitir uma largura de 10 centímetros aí, uma altura de 30 centímetros. A minha inércia já está calculada, essa inércia seria em torno do eixo X, né? Ou em torno do eixo Y, né? Que a gente está chamando. Teria também inércia em torno do eixo Z, né? Não teria inércia em torno do eixo Y, porque a minha inércia em torno do eixo Y seria uma inércia torsional, né? Seria um momento não inércia flexão, mas sim inércia torsional. Então, é outra coisa. Eu chego já nessa... Eu vou abordar de forma simplificada, tá? Essa parte de torção e cortante por enquanto, cisalhado por enquanto. Mas vamos lá. Isso aqui seria o oposto, né? Seria B ao cubo, H, tá? Lembrando que, só rapidamente, deixa eu desenhar aqui um retângulozinho. Opa. Isso daqui, B, aqui, H, e os meus eixos, meus eixos estarão aqui, ó, Y e Z, né? Será essa meu sistema de coordenadas. Isso pode alterar, mas aí vai ter que ajustar a equação também, tá? Então,
Se tiver dúvida, pessoal, tiver rápido, fale, não deixe de falar, não. É importante essa dúvida que o Ludmila está tendo. Ok. Beleza. Então, a minha atenção em Y, né? Tensão. Deixa eu. Esqueci como é que coloca sobrescrito. Esqueci como coloca sobrescrito, né? Bom, esquece. Essa extensão seria em função do momento em Y, tá? Seria a tensão causada pelo momento Y. Ctrl mais. Não é não. Não. Ctrl menos é para baixo, é subscrito, né? Eu queria o sobrescrito. Bom, mas vamos lá. Vai ser o momento fletor, que eu ainda não disse quem era, né? Momento em Y menos momento em Y vezes Z dividido por I Y. Tá? Isso aqui vai ser em função de Z. Aí eu vou ter que colocar aqui momento em Y. Já botar 60 kN vezes metro. Vou já colocar também MZ. Vou colocar aqui 10. 20. Vamos ver. Aqui está a minha equação, tá? O programa já está interpretando aqui. Se eu pegar aqui, ó, momento em Y, né? Substituir um Z aqui por qualquer, sei lá, Z. Eu quero Z aqui no topo, tá? Quero saber o momento aqui no topo. Então, o Z seria igual a H sobre 2, né? H sobre 2 no topo. Tá? Então, aí está a minha tensão, né? Momento positivo, compressão na fibra superior, né? A linha neutra. Já, se eu colocar no ponto inferior aqui, ó, menos H sobre 2, tá? Aqui é o zero, né? Que é no centro. É porque aqui é uma seção retangular, eu sei que o centro de gravidade é no centro da altura. Então, portanto, o topo para cima é H sobre 2, para baixo é menos H sobre 2, né? Portanto, se eu colocar aqui menos H sobre 2, né, vê que eu vou ter uma tensão positiva de mesma intensidade, porque o momento é o mesmo, a inércia é o mesmo e a distância é a mesma, só invertendo o sinal. Perfeito? Eu posso também, ao invés de fazer isso, calcular pontualmente, eu posso até traçar um diagrama aqui, sem problema nenhum. Tô com calor aqui, pessoal, mas se eu abrir a janela aqui, vem o sol todo em cima de mim. Vamos lá. Plot. Ok. Então, vou admitir um Z aqui, tá? Aí eu vou botar aqui o Z. O Z vai de menos H sobre 2. Perdão. Até H sobre 2. Vou botar de 1 em 1 centímetro, tá? Aqui só um parênteses, né, para falar sobre... Aqui a interpretação do software é o seguinte. Primeiro valor, segundo valor, último valor, tá? E aí ele vai pegar cada passo igual ao segundo valor menos o primeiro valor. E aí, nesse sentido, o passo vai ser 1 centímetro. O acréscimo vai ser de 1 em 1 centímetro. Beleza? Deixa eu ver o que está errado aqui ainda. Ô, professor, como é que coloca o gráfico mesmo? Seria
Tem esse gráfico aqui, X-plot, que eu vou usar agora. Deixa eu botar aqui. Essa é em função de Z e Z. Beleza. Tá aí o diagrama, deixa eu colocar aqui em megapascal. Aqui, ó, vai de 40 embaixo, né? Aos menos 15, Z igual a menos 15, ele está 40. Z mais 15, ele está 40 negativo, né? Menos 40. Perfeito? Isso aqui é olhando de lado, né? Olhando de lado. Agora eu posso fazer também um gráfico contour plot aqui, tá? Para a gente ver de frente. Imaginando que a gente está vendo de frente aqui essa é a minha equação. Opa. Uma coisa errada. Foi errado aqui. Ah, tá. Peraí, pessoal. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu vou botar isso aqui só em função de Z, tá? Mas vou colocar aqui só para ele pegar no gráfico. Então, beleza. Toda vez eu me confundo nisso. Vou botar aqui vezes metro. Vezes metro. Ok. Então, vê. Aqui fica ruim o de ler. Aqui, porque aqui ele fica em Pascal, sabe? Fica bem ruim. Infelizmente, fica em Pascal. Mas aqui dá para observar em termos de coloração, tá? Então, vê. Aqui a minha linha neutra no centro de gravidade, que é zero, tá? Entre esses dois valores tem zero. É o zero aqui, tá? Tensão. Para cá eu vou aumentando a minha tensão de compressão. Para cá eu vou aumentando a minha tensão de tração. Certo? Ou seja, é exatamente como esse gráfico mostra, né? Eu não sei aqui. Vai dar erro aqui porque eu mudei a equação. Mas, bom. Mas é exatamente o que esse gráfico mostra, tá? O que o outro gráfico mostrou. Em outra forma, olhando agora a seção de frente, né? Vocês conseguem visualizar aqui, pessoal, o comportamento da minha seção? Só um minutinho, deixa eu... Só mandando mensagem que vou ligar posteriormente. Vamos voltar aqui. Ok. Perfeito. O que eu queria falar mais? Ah, tá. Isso é para uma seção homogênea, perfeitamente elástica, né? Bonitinho, tá? Vale destacar, pessoal, que essa mesma equação de tensão advém da equação de deformação, na verdade, tá? A minha equação de deformação seria... vou desenhar no André primeiro. A minha equação de deformação aqui, e é importante vocês entenderem agora o conceito de deformação, visualizar melhor em termos de deformação, porque o dimensionamento aqui do concreto
é todo baseado em deformações e não em termos de tensões, tá? A gente vai ver isso ainda hoje. Então, a minha deformação em função de Z é a mesma coisa, pessoal, é o mesmo comportamento. Eu vou imaginar que essa minha seção que era plana, assim, vertical, ela vai girar. Portanto, eu vou ter uma deformação aqui, né? Que vai variar com Z, né? A distância Z. Quer dizer, aqui, ó. Né? E a diferença é o seguinte, olha. Seguindo a lei de Hooke, né? Tensão é igual a módulo de elasticidade vezes deformação. Então, portanto, deformação é igual a tensão dividido pelo módulo de elasticidade, né? Então, nesse sentido, a minha deformação vai ser a mesma coisa da tensão aqui, dividido ainda mais pelo módulo de elasticidade do material. Tá? Mas o comportamento, percebe que é o mesmo, né? Na fase elástica. Enquanto isso for válido, né? Enquanto a lei de Hooke for válida. A gente vai ver que o dimensionamento em concreto, a gente ultrapassa a fase elástica, ou seja, em parte do dimensionamento vai estar fora da lei de Hooke. E, portanto, essa correlação não vai ser mais igual. Nesse sentido, esse cara vai continuar valendo, a deformação sempre vai continuar sendo plana, porém as tensões vão poder ser não lineares, tá? Não lineares. A gente vai ver para frente, eu explico isso melhor. Mas é importante vocês começarem a ver em termos de deformação. Na verdade, para chegar nessa equação aqui, primeiro a gente acha a equação da deformação e só depois que a gente acha a equação da tensão, tá? Então, o caminho é inverso do que eu expliquei aqui, né? Primeiro acha a deformação e a partir da deformação acha a tensão, tá? Para chegar nessa equação aqui. Ok. Para isso, pessoal, uma situação como essa, a gente chama, para uma situação dessa daqui, a gente chama de flexão simples e reta. Tá? Por que simples? Porque o esforço normal não existe. Tá? Não existe componente de esforço normal. Portanto, só está atuando flexão na minha seção. Ou não existe, ou é muito desprezível e a gente vai ignorar. Né? E reta. Reta porque justamente percebam que a linha neutra fica paralela ao meu eixo, a um dos eixos principais aqui, ou o eixo X ou o eixo Y, né? Então, a minha linha neutra está paralela ao meu eixo X, aqui nesse sentido, né? Eu poderia fazer uma flexão em torno do eixo Z, sem problema nenhum. Já até preenchi, né? Imaginando que vai ter uma flexão em torno do eixo Z. E aí, no caso do eixo Z, vamos ver aqui os sentidos, né? Vê, o Y está para cima, o Y está aqui para a esquerda, né? E o Z está para aqui, ó, para cima, né? Então, o meu Z, ele vai começar... Perdão, meu Z não, o meu Y, né? Ele vai ser 0 quando no eixo Z, né? E ele vai ser positivo para a direção indicada do eixo Y. Então, portanto, se eu tiver uma flexão aqui MZ, né, em torno do eixo Z, eu tenho aqui, a minha tensão vai variar com Y e não mais com Z, tá? Varia com Y. Aqui ela vai estar mais comprimida para uma flexão negativa, né? Só pensar aqui numa coisa, pessoal, rapidamente. Ok. Positivo. Só rapidinho, tá, pessoal? Positivo. Qual a explicação, Jaqueline? Tá, eu vou recomeçar, tá? Mas deixa eu só pensar aqui na questão dos sinais. Momento. Aqui tá. Aqui vai tracionar. Aqui vai comprimir, né? Isso, perfeito. Então, para o momento positivo. Beleza. Aí, para esse momento está positivo, né? Porque está na direção do eixo Z.
né? O vetor está coincidindo com o eixo Z. Então, portanto, aqui eu estou tracionando, né? Aqui eu estou tracionando e aqui eu estou comprimindo. E nesse sentido, o Y será positivo na direção de Y, tá? Para a gente não confundir. Então, o que acontece? Ó, se eu esquece a flexão em torno do eixo Y, deixa eu desenhar outro retângulo. Vamos imaginar os eixos, né? Eixo Y, né? A gente chamou. E eixo Z, tá? Agora vamos imaginar que só está atuando o momento em torno do eixo Z, tá? Tá atuando o momento assim, ó. Tá? Momento em torno do eixo Z, né? E aí, nesse sentido, vê que a peça vai fletir assim, ó, tá? Vai fletir lateralmente. Não vai fletir na altura, vai fletir lateralmente. Isso é comum para vigas? Não é. Mas tem situações que isso acontece. Por exemplo, em cintas de muro de arrimo, tá? Quando a gente faz um muro de contenção de pilares cintados, né? Como se fosse uma malha. Então, essa viga vai receber carregamento lateral, tá? Então, portanto, ela vai fletir principalmente lateralmente, né? Lateralmente. E nesse sentido, a flexão seria lateral, tá? Portanto, para uma flexão positiva, aqui estaria tracionando, né? E aqui estaria comprimindo. Beleza? Uma flexão positiva, segundo essa nossa convenção aqui de eixos, perfeito? É só usar a regra da mão direita, né, pessoal? Aí. E aí, nesse sentido, a minha linha neutra agora estaria continua passando pelo centro de gravidade, portanto, seria aqui a minha linha neutra, né? Minha linha neutra. E, então, portanto, o meu y igual a zero seria posicionado na minha linha neutra, tá? Seria positivo para a direção indicada do y positivo aqui também. Nesse sentido, a equação de tensão devido a esse momento em Z, né, vai variar com y e vai ser momento em torno do eixo Z multiplicado por y dividido pela inércia em torno do eixo Z. Exatamente igual, tá? Com a diferença que não tem o sinal, deixa eu só conferir aqui. Não tem o sinal, momento positivo, aqui vai dar positivo, aqui daria positivo também, então daria positivo, perfeito. Então, não teria o sinal, tá, pessoal? A diferença é essa. Mas aí vai depender das coordenadas que você estiver utilizando, tá? Essa daqui é a convencional para mecânica dos sólidos, tá? Era isso, Jaqueline? Você queria que eu reexplicasse? Entendeu agora, não? Beleza. Então, nesse sentido, eu posso vir aqui, ó. Então, Z vai ser igual. Tiro negativo. Vai ser MZ. Aqui vai ser IZ. Aqui será Y, né? Esse cara aqui vai variar com Y, a princípio. Eu vou botar Y e Z, né? Só para ele pegar no gráfico corretamente. Vou apagar isso, que já está dando erro mesmo. Então, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu aumentar. Então, eu tenho que organizar aqui os limites, tá? Isso aqui é só software, tá, pessoal? Por isso que eu estou calado.
A largura está 10, né? Ele vai de mais 5 até menos 5. Tá com alguma coisa estranha aqui. Deixa eu só... Tá, inclusive aqui deveria ir de menos 15 até mais 15, né? Por que está acontecendo isso? Deixa eu refazer aqui, porque eu editei os limites aqui, que eu não deveria ter editado os limites. Seria errado. Aqui. Primeiro o anterior, tá? Vou editar corretamente aqui. Botando os limites, dimensão da viga, né? Essa é a questão do software aqui. Bom. Então a viga está de menos 5 a mais 5, de menos 15 a mais 15, né? A altura de 30, largura aqui de 10 centímetros, né? Eu preciso colocar vezes metro. Vezes metro. Ah. Tem feito, deixa eu só ajustar aqui MZ. E aí está a minha flexão em torno do eixo Z. Perceba que continua sendo uma flexão reta. Ó. A minha linha neutra está aqui, tá? Passando pelo eixo. E ela é paralela ao meu eixo Z agora, né? E, portanto, continua sendo uma flexão reta, né? Flexão reta. E é flexão simples porque só tem momento fletor atuando, não tem esforços normais atuando, tá? Vale destacar que o esforço normal vai deslocar a minha linha neutra, né? Vai deslocar a minha linha neutra. Eu estou demorando mais do que eu previ aqui nessa parte, tá, de revisão, mas eu acho que vai valer a pena. Talvez eu não vou chegar onde eu queria hoje, mas acredito que vai valer a pena vocês terem essa noção. Pessoal, eu sei que eu fico repetindo isso várias vezes, mas é porque eu sei, já fui aluno e sei que a pessoa fica ansioso para ver o finalmente, a conta, botar a mão na massa, mas isso daqui, essa teoria, pessoal, é a mais importante de todas. Certo? Não é saber calcular, não é aplicar a equação. A gente vai chegar na equaçãozinha e só substituir valores. Mas para substituir os valores corretamente e saber trabalhar com a equação, saber a forma mais eficiente de chegar no resultado, a forma de chegar no resultado mais eficiente, vocês precisam saber do que vocês estão trabalhando, né? E o principal é isso, a gente vai estar dimensionando para flexão, e por isso eu estou fazendo toda essa revisão com flexão, tá? Para vocês entenderem quais são os limites desse dimensionamento e como trabalhar o equacionamento e interpretar corretamente os resultados, tá bom? O cálculo em si é uma besteira, tá? Vocês vão ver. Ficou claro, pessoal, isso aqui? Flexão simples e reta. Se lembram lá de mecânica 3? Beleza. Aí, o dimensionamento que a gente vai aprender é só para isso, viu? Flexão simples e reta. Ou seja, o que tem nos livros que chama de dimensionamento a flexão de vigas, na verdade não é dimensionamento a flexão de vigas, é dimensionamento a flexão simples e reta. Beleza? Uma viga pode ter esforço normal. É possível que uma viga tenha esforço normal? É possível, é comum até. Não é tão comum quanto não ter. Né? O mais comum é não ter, mas é comum. Num projeto, principalmente de prédios mais altos, sempre vai ter esforço normal em viga. Né? Sempre vai ter esforço normal em viga. Por quê? Por conta de efeito de pórtico. Tá? E aí, isso aí fica para depois a gente conversar. Ok. E também
A viga geralmente é flexão reta, né? Qual é a outra alternativa ao invés de flexão reta? Flexão simples reta. É flexão simples e oblíqua, né? Que seria o quê? Seria quando o momento fletor resultante, que eu vinha falando aqui, já vinha me adiantando, não coincide com nenhum dos eixos principais aqui, nem Z, nem Z, nem Y, tá? E nesse sentido, eu teria os dois momentos atuando. E a minha tensão seria a combinação das duas equações. Tá? A minha tensão seria a combinação das duas equações. Beleza? E aqui eu tenho uma equação da flexão oblíqua. Flexão simples, porque não tem esforço normal, e oblíqua. Beleza? E aí, se eu faço um desenho desse aqui, um gráficozinho desse, vou até esse aqui também, porque já está dando erro, e coloco esse cara aqui, o que acontece? A minha linha neutra, que é essa aqui, tá? Essa daqui, continua passando no centro de gravidade, que é o 0, 0, continua passando no centro de gravidade, né? Isso é importante destacar. Porém, ela não é mais paralela a um dos eixos. Ela não é paralela a um dos eixos. Ela vai ser paralela ao eixo que o momento fletor resultante está atuando. Compreende, pessoal? Aliás, não é paralela ao eixo ao momento resultante, não. Ela vai depender também das inércias, né? No caso aqui da seção retangular, eu não sei dizer. Teria que fazer uma verificação, depois eu faço e falo para vocês. Mas isso aí não importa, tá? De qualquer forma, veja que a linha neutra não é mais reta, tá? Não é mais paralela a um dos eixos principais. Ela é inclinada, ela é oblíqua, ela tem um θ, um ângulo θ, que vai depender do quê? Da intensidade dos momentos e da diferença de rigidezes em uma direção e na outra, né? Se eu for tendo uma viga muito mais alta, né? Muito mais alta do que larga, essa inclinação tende a ficar mais próximo da vertical, né? Por exemplo, deixa eu aumentar. É porque se eu aumentar a altura, isso aqui vai dar erro, pessoal. Tá? Deixa eu tentar. Vou botar aqui 1 metro. Olha o que acontece. A linha ficou mais vertical, né? Beleza? Do que era. Ela continua, tá? Só destacando que continua aqui. Só está de 15 a menos 15. Mas o que eu queria mostrar está mostrado aqui. Ela fica mais vertical. Se eu colocar a mesma largura, a mesma dimensão, ó, 10 por 10, tá? Vê que ela fica mais próximo da horizontal, tá? Mantendo tudo igual, beleza? Então, as inércias modificam implica modificação, a diferença entre as inércias modifica a inclinação da minha linha neutra, no caso de uma flexão oblíqua, tá? E também o meu momento fletor, a diferença de momentos fletores, a relação entre os momentos fletores também implica em alteração na inclinação da linha neutra, né? Então, portanto, aqui, se eu botar 60 e 60, né? É aqui, ó. A minha inclinação da linha neutra mudou. Tá? Mudou. Perceba agora que eu não tenho face mais comprimida ou face mais tracionada. Eu tenho um ponto, um vértice mais comprimido e um vértice mais tracionado. E para esse caso aqui, flexão oblíqua, vocês só vão aprender lá em concreto 2, tá? Quando vai ser o que vocês vão ver, entre aspas, dimensionamento de pilares, tá? Porque em pilares é mais comum você ter flexão oblíqua. Tá? Na verdade, em pilares o mais comum é flexão composta e oblíqua, né? Você tem também a presença do esforço normal. Né? É mais comum. Mas não é sempre. Então, aqui vocês vão aprender a dimensionar flexão simples e reta. Em concreto 2, vocês vão aprender a dimensionar flexão composta e oblíqua, né? E quando vocês aprenderem a dimensionar flexão composta e oblíqua, automaticamente vocês vão estar aprendendo a dimensionar também flexão simples e oblíqua, tá? Porque o dimensionamento vai ser exatamente o mesmo. Beleza? Aqui o nosso dimensionamento é mais simples, mais fácil. Inclusive, a gente tem variáveis suficientes para encontrar um resultado fixo. No caso do dimensionamento, a flexão composta e oblíqua,
a gente não acha uma armadura necessária, como a gente vai achar aqui. O que a gente tem que fazer testes, a gente tem que verificar, a gente tem que colocar armaduras em determinadas posições aqui da seção transversal e fazer verificação para ver se resiste ou não. Né? É diferente o procedimento. Aqui, a gente vai, a partir de uma seção, encontrar quanto de armadura a gente precisa colocar. No dimensionamento da flexão composta oblíqua, vocês vão ver próximo semestre, tá tudo certo. Você primeiro precisa chutar onde vai estar a armadura e qual a dimensão das armaduras, né? Qual o diâmetro das armaduras, para depois verificar o esforço resistente e aí sim comparar a resistência com a solicitação. Minha garganta está mal aqui já. Fechado? Então, flexão composta, o que aconteceria? Era só adicionar aqui a parcela do esforço normal. E a área, né? Eu só estou revisando aqui porque, para ficar claro, tudo bem claro, né? Esforço normal não disse quem era, deixa eu dizer aqui. Esforço normal, vamos dizer, de compressão. Menos 500 kN. E a área vai ser B vezes H. Né? Ok. Então, bem, a inclinação da linha neutra não muda. O que muda é o seguinte, olha. Há um deslocamento. A minha linha neutra não vai mais passar pelo 0,0, pelo centro de gravidade. Ela vai ser deslocada, tá? É como se a gente estivesse dando um offset, um paralelo nessa linha neutra. Aqui está bem pouco, talvez você não esteja percebendo, porque a intensidade do esforço normal está muito pequena aqui. Mas deixa eu botar 5.000 para vocês verem. Né? Ainda não está. Não. Era para estar já pegando. Esforço normal, dividido por área. Uma coisa. Pronto. Agora sim, na verdade, essa seção está toda comprimida. Está toda comprimida. Eu botei muito demais aqui. Diminui um modo de grandeza. Vê, o 0,0 está entre esses dois verdes, tá? Está entre esses dois verdes. Perceba que a minha linha neutra aqui está passando aqui, ó. Tá? É essa linha aqui, a minha linha neutra, tá? Passando fora do centro de gravidade. Por quê? Porque ela teve um offset, tá? Ela saiu daqui, né? Nessa mesma inclinação e foi dado um paralelo, né? Nessa distância aqui, que seria devido ao esforço normal. Você se lembra de tudo isso, pessoal, lá do Mecânica 3? Tem como a gente calcular essa inclinação? Qual vai ser a inclinação dessa linha neutra? Qual vai ser a distância até o eixo ao centro de gravidade? Tudo isso tem como calcular, tá? Agora, a gente não vai utilizar isso daqui, essas equações, tá? Justamente porque o concreto não é um material elástico. Perfeito. A gente não tem como trabalhar com concreto sem imaginar que ele vai fissurar. Tá? O concreto vai ter que fissurar e vai ter que passar as tensões de tração para o aço. Beleza? A gente já viu que o concreto não resiste bem a tensões de tração. E por isso que a gente coloca aço. A gente vai colocar aço na posição onde tem tensões de tração. Beleza? Nesse sentido, a gente precisa imaginar que o concreto vai fissurar para transferir essas tensões para o aço. Tá? Precisa é um termo muito forte, né? Mas vocês vão ver que a gente menciona geralmente para uma situação em que está fissurado. A gente ignora a colaboração do concreto na resistência à tração. Pelo menos para dimensionamento útil, tá? Acho que com essa revisão de flexão, só para finalizar, a gente já dá para passar para o dimensionamento aqui, tá? Agora, destacando, não vamos trabalhar nem com flexão composta, nem com flexão oblíqua. Vai ser flexão simples e reta. Esse dimensionamento que a gente está aprendendo aqui vale a pena para flexão simples e reta. Professor, pode ser qualquer seção transversal? Pode ser qualquer seção transversal, tá? Parte do tudo do mesmo princípio. Nessa aula específica aqui, tentarei chegar, não sei se eu vou conseguir, no equacionamento de para seção retangular, tá? Mas toda essa base teórica que a gente está vendo aqui serve para qualquer tipo de seção transversal, tá?
Com exceção... Opa. Foi bom eu ter falado isso, para eu ter me lembrado. Essas equações que a gente está utilizando aqui, tá? Essas equações aqui, tá? Só são válidas, presta atenção, só são válidas caso a seção tenha pelo menos um eixo de simetria, tá? Caso a seção transversal tenha pelo menos um eixo de simetria. Por quê? Quando a seção tem pelo menos um eixo de simetria, tá? Tem pelo menos um eixo de simetria, a gente consegue, numericamente, que eu uso comprovar, eu não vou comprovar aqui numericamente, matematicamente, mas a gente consegue comprovar que todo eixo de simetria é um eixo principal de inércia. Vocês se lembram desse termo, pessoal? O que é um eixo principal de inércia? Bom, tentar revisar aqui rapidamente. Tá? Isso aqui é de mecânica 1, pessoal. Mecânica 1. Propriedade de seção geométrica. Vê só. Eu tenho a minha seção, né? Vamos supor que a seção retangular ainda para ficar mais fácil para a gente visualizar. Ok, seção retangular. Vou manter o mesmo padrão, né? De Y e Z. Pessoal, quando vocês calculam um momento de inércia, né? Lá no mecânica 1, pessoal, vocês calculam a inércia em torno de um eixo, correto? Em torno de um eixo. Então, quando a gente faz inércia em torno do eixo Y, inércia em torno do eixo Y, é a inércia em torno desse meu eixo aqui, que coincide-se com o eixo Y, né? Quando eu faço inércia em torno do eixo Z, eu estou calculando a inércia em torno do eixo Z. Uma inércia em torno de um eixo que é paralelo ao eixo Z, tá? Que é naquela mesma direção e sentido do eixo Z. Sentido não precisa, né? Só direção. Compreende? Esse aí até então? Se entende que quando a gente faz inércia, quando a gente calcula inércia Y, a gente está calculando a inércia em torno de um eixo que é paralelo a esse eixo Y, né? Na verdade, é a inércia exatamente em torno desse eixo Y, né? Porque se for paralelo, a gente tem que ainda adicionar uma parte lá do teorema dos eixos paralelos, né? Ok. E quando eu calculo a inércia em torno do eixo Z, eu estou calculando a inércia em torno desse eixo que passa pelo eixo Z, né? Coincide-se com o eixo Z das minhas referências, das minhas coordenadas. Porém, o que é que me impede de calcular a inércia em torno do eixo qualquer aqui, do eixo W? Nada, né? A gente consegue calcular. Vocês conseguem, com o que vocês aprenderem em mecânica dos sólidos 1, calcular aqui o inércia em torno de qualquer ângulo, qualquer eixo, né? Girados θ graus em relação aos eixos de coordenadas, né? Os seus eixos coordenados iniciais. E nesse sentido, cada um, a depender da inclinação que eu pegue esse meu eixo, né? Passando 100% de gravidade, vamos admitir isso, tá? Vamos admitir que está sempre passando por 100% de gravidade, esses eixos. Só estou girando, né? O eixo. A minha inércia vai ser diferente. Né? Agora, veja. Eu vou ter uma inclinação na qual a minha inércia vai ser máxima e eu vou ter uma inclinação a qual a minha inércia será mínima. Né? Nessa situação, inércia máxima e inércia mínima, momento de inércia máxima, momento de inércia mínima, eu tenho o que chama momentos de inércias principais, máximos e mínimos. Tá? Quando eu falo momentos de inércias principais,
significa que são os máximos e os mínimos. Tá? A inércia máxima e a inércia mínima. Qualquer outro eixo, tá? Qualquer outro eixo, qualquer outra inclinação de eixo, é que não essas duas, máximas e mínimas, vão ter valores de momentos de inércia entre esses dois valores, máximo e mínimo, já que são máximo e mínimo, né? Por obviedade. Só que isso daqui, pessoal, por teoria, né? Isso aqui por teoria, será calculado, eu posso estar enganado aqui, vocês me corrigem se eu tiver, será y ao quadrado, perdão, z ao quadrado vezes dA. Né? É a integral da distância z, né, até o eixo y ao quadrado, ou seja, eu pego cada ponto, essa distância aqui, z, né, de cada ponto da minha seção, né, ao quadrado, e integro, né, em toda a área. Integro toda a área. Quando eu estou integrando toda a área, eu estou pegando esse z ao quadrado de cada um dos pontos da minha seção, né? Ou seja, dos infinitos pontos, né, na área. Mesma coisa que, ó, a minha inércia z vai ser integral de y ao quadrado dA, né? Que é como se eu estivesse pegando essa distância y aqui, ó, para saber qual a tendência de giro desse ponto material em torno do eixo z, né? Isso é a minha momento de inércia em torno do eixo z. Se lembra, pessoal, disso? Definição matemática do momento de inércia, sem ser as equaçõezinhas bonitinhas, encontrando por integral. Só que tem um outro cara que a gente nunca mais usou no curso, né? Só viu lá em Mecânica 1. Nunca mais utilizou no curso. Que é um cidadão esquecido, né? Deixado de lado. Que é o produto de inércia. Vocês se lembram disso, pessoal? Produto de inércia, que ele não é nenhum nem outro. Esse produto de inércia aqui vai ser a integral, matematicamente falando, de z vezes y em dA. Se lembra desse cara? Fica mais difícil, né? Porque nunca mais utilizou. Faz o quê? 1 ano e meio que vocês viram isso? Mas existe esse produto de inércia, né? Existe esse produto de inércia. Temos os momentos de inércia e o produto de inércia. Ainda vi 2 vezes depois. Aqui nós só vamos ver para explicar para vocês as delimitações desses equacionamentos. Tá? Vê que interessante. Da mesma forma que a gente faz o círculo de Mohr para tensões, a gente pode fazer para a relação entre a inércia, momento de inércia e o produto de inércia. Então, eu posso desenhar aqui um eixo, e aqui eu tenho produto de inércia, e aqui eu tenho inércia, tá? Isso aqui, inclusive, a gente chamava de y, né? E zz, né? Lá em mecânica dos sólidos, né? Então é o seguinte, olha. Vai haver uma correlação entre a inércia principal e o produto de inércia. Perdão, entre a inércia, ou entre o momento de inércia e o produto de inércia, sempre vai haver uma correlação. Variando com o quê? Com o ângulo que eu pegue. Tá? Com o ângulo que eu pegue. Se eu for inclinando o eixo, por exemplo, o meu momento de inércia vai variando e o meu produto de inércia também vai variando. A combinação dos dois permanece sempre constante, tá? A combinação não é somatória, tá? É uma combinação que eu não vou mostrar a equação aqui, mas é um equacionamento mais complexo, beleza? Então é o seguinte, eu posso ter uma situação seguinte, ó. Eu posso descrever essa variação, né, do momento de inércia pelo produto de inércia pelo círculo de Mohr, que está bem feio aqui, né? Será que eu consigo desenhar um círculo aqui? Melhorzinho, né? Ou seja, a minha inércia em Y, tá? A relação entre a inércia em Y, a inércia e o produto de inércia, né? Vai ser percorrendo todo esse comprimento aqui do círculo, né? De Mohr, tá? Então, portanto, se eu tenho em um determinado ângulo, θ aqui, tá? Eu vou ter essa situação, ó, em que eu tenho esse produto de inércia e eu tenho esse momento de inércia Y, tá? Isso vai ser em uma determinada situação.
um determinado ângulo θ, um determinado ângulo θ. Lembrando que segue a mesma regra do círculo de Mohr para tensões, tá? Se eu giro aqui 2 θ no círculo de Mohr, aqui eu giro apenas θ, tá bom? Então, aqui o θ vai de 0 a 90, ou de 0 a 180. Aqui o θ vai de 0 a 360, né? Volta. E vocês veem que eles têm a mesma propriedade, veja. Aqui nesse ponto, ó, eu tenho o meu valor máximo de inércia em Y. Vocês concordam comigo? Que é o maior valor que posso ter? Porque se a minha proporção para uma determinada seção transversal só percorre o círculo de Mohr, o meu valor mais afastado aqui do 0,0, né? É esse cara aqui. Então, esse cara vai ser o meu valor máximo. Tá? E quem é o meu valor mínimo aqui de inércia Y? É esse cara aqui, ó. Inércia Y mínimo. Vai ser o mínimo. Menor valor. Não tem valores menores. Qualquer valor aqui que eu pegue nessa inferência vai ser maior do que ele. Perfeito? Então, esses são meus momentos principais de inércia. Né? E os meus eixos principais de inércia são justamente os tetas, né? São justamente os tetas que vão me levar a esses momentos de inércia. Né? Agora, perceba, nessa situação aqui de momento de inércia máximo e momento de inércia mínimo, o meu produto de inércia é quanto? 0, né? Ó, passa pelo eixo 0 do produto de inércia. Então, para I máximo, perdão, para I, Y máximo e I, Y mínimo, o produto de inércia é nulo. O produto de inércia é nulo. E essa equação aqui, essa equação que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Só é válida para produtos de inércia nulo. Só é válida para produtos de inércia nulo. Se o produto de inércia não for nulo, tem uma outra parcelinha aqui, que não estou mostrando, que vai ser alguma coisa, certo? Multiplicado pelo meu produto de inércia. Tá? Como o produto de inércia é 0, esse cara se anula. E aí eu fico com essa equaçãozinha aqui simplificada que a gente vem trabalhando desde o começo do curso. Mas, ou seja, essas equações que eu mostrei para vocês aqui, de flexão, só são válidas para quando o produto de inércia é nulo. E o produto de inércia é nulo apenas quando os eixos de coordenada que eu estou trabalhando coincidem com os meus eixos principais de inércia. Né? O meu θ, ou seja, o meu θ aqui, para esse caso, para eu utilizar a posição retangular, meu θ tem que ser 0, para o eixo principal de inércia, né? Meu θp, vamos dizer assim. Beleza? Aí você me pergunta, professor, mas você nem calculou essa seção e você já sabe que o eixo principal de inércia dela é o Y ou Z? Sim. Porque eu tenho como comprovar matematicamente também, tá? Que não vem ao caso, só vou dar a conclusão para vocês, que qualquer eixo de simetria é um eixo principal de inércia. Pode ser o menor, inércia mínima, ou pode ser inércia máxima, mas qualquer um dos eixos de simetria, em qualquer caso, é um eixo principal de inércia. Então, por exemplo, se eu tenho uma seção T aqui, certo? Eu não tenho simetria em torno desse eixo, mas eu tenho em torno desse eixo. Tá? Se eu tiver, pode ser que a aba seja diferente, aí já não tenho, né? Mas vamos supor que são abas iguais. Eu tenho simetria em torno desse eixo, certo? Então, eu posso utilizar essa equação simplificada. Seção retangular nem se fala, né? Eu tenho simetria nos dois. Uma seção U aqui, ó. Eu tenho simetria também em torno desse eixo, né? Uma seção I. Se forem mesa inferior e superior igual e laterais também igual, tem simetria nas duas direções, né? Beleza? Se eu tenho uma cantoneira, não tenho simetria em torno do eixo X, não. Ou em torno desses eixos, não. Né? A minha simetria se daria em torno desse eixo aqui.
Concorda? Então, uma cantoneira, por exemplo, uma seção cantoneira, para as coordenadas usuais, a gente não pode utilizar essa teoria de forma alguma. Tá? Não podemos. Uma seção Z. Seção Z. Muito utilizada em metálico, né? Também não tem simetria em nenhum dos dois eixos, né? Não tem simetria em nenhum dos dois eixos. Então, também seria... Não poderíamos utilizar essas equações. Ficou claro, pessoal? Beleza? Aqui no curso a gente vai estar utilizando sempre seções simétricas, né? Usualmente para concreto é seção simétrica. Mas é importante vocês saberem disso. Porque no momento que vocês não pegarem uma seção com nenhuma simetria, vocês sabem que daria zebra, né? Utilizar essas equações. Tá bom? Daria zebra. Apesar de que a gente não vai estar utilizando essas equações, né? E só para concluir esse conteúdo e a gente dá uma pausa, já está quase 10 horas. Percebam aqui, ó, que da inércia máxima para a inércia mínima é sempre 180 graus aqui, né? Que você está girando, né? Você está saindo desse ponto para esse, você vai girar 180 graus. Portanto, sempre que você tiver um eixo principal em um sentido, o sentido paralelo, perpendicular a ele, o eixo, sempre que você tiver um eixo principal de inércia, o eixo que é perpendicular a ele também vai ser o outro eixo perpendicular de inércia, tá? Qual é o mínimo, qual é o máximo, eu não sei. Aí vai depender. Visualmente dá para ver muitas vezes, né? Qual é o principal e qual é o máximo, qual é o mínimo. Mas a princípio a gente não sabe. Porém, a gente sabe que sempre que a gente tem um eixo principal de inércia definido, o outro eixo principal de inércia é o perpendicular. Portanto, se eu tiver apenas um eixo de simetria, eu consigo garantir que os dois eixos usuais que a gente utiliza seriam eixos principais de inércia. Perfeito? Então, basta que a seção tenha um eixo de simetria que eu posso utilizar essas equações. Então, veja que a gente não falou nada, foi 1 hora aqui e meia falando sobre mecânica dos sólidos, pessoal. Mecânica dos sólidos. E só para concluir aqui, para quando a gente voltar só para concreto, que eu ia acabar esquecendo, esses caras aqui não geram tensões normais, tá? Ou, perdão, momento torçor até gera, tá? Momento torçor até gera. Mas é tão complexo, pessoal, isso aqui, para concreto armado, que vocês vão ver que a gente vai utilizar modelos discretos, modelos que fogem até um pouquinho da realidade, tá? Mas que pelo menos nos dão uma direção. Aqui ainda em concreto armado 1, a gente vai aprender esse modelo para esforço cortante e momento torçor só lá para concreto 2, tá? Só lá em concreto 2. Momento torçor, eu vou botar uma observaçãozinha aqui só para não ficar como erro. Momento torçor gera tanto tensão cisalhamento quanto tensão normal, tá? É complexo, eu não consigo nem desenhar aqui o que o momento torçor gera, tá? Assim, de cara, já adianto para vocês. Torção, seja para madeira, concreto ou aço, a gente foge, tá? No dia a dia da engenharia, a gente foge. Só utiliza torção em último caso, tá? Quando é o que a gente chama de torção de equilíbrio, tá? Ou seja, a situação só se equilibra com torção. Então, se esse for o caso, a gente tem que calcular torção. Se a gente puder dispensar a torção, a gente dispensa, porque a gente domina muito pouco a torção, tá? E o dimensionamento não é nem um pouco, é um pouco próximo da realidade, mas em comparação aqui ao dimensionamento de flexão, tem uma bastante diferença com o realidade, com o nosso modelo que vocês vão aprender a dimensionar lá em concreto 2, tá? Então, era basicamente isso, tá? Nós vamos estar aprendendo aqui a dimensionar primeiro a flexão simples e reta, tá? E vai ser objeto das nossas dessa aula, né, e das próximas 2 aulas, né? Vamos dar uma pausa, eu vou ver se eu acho uma pastilha aqui de garganta que já está incomodando bastante. E a gente volta agora sim com a parte de concreto, né? Já com todas essas definições bem revisadas, né? Então, até mais. 10 minutos, tá? 10 e 10 a gente volta.
10 a gente volta. 15 minutos.